Hoje eu vou montar com vocês uma configuração de PC Gamer top pra quem tá pensando em montar uma máquina que roda tudo no Full HD e também pra quem tá pensando em fugir dos consoles. Eu sei, a situação não tá muito boa. Começando pelo processador, eu escolhi o Ryzen 5 5600. Como vocês podem ver, é um excelente processador de 6 núcleos e 12 threads. Vocês estão ligados na qualidade e no custo-benefício que os Ryzen possuem. A grande sacada desse processador é o dobro do cache L3, que faz uma diferença brutal em jogos. E também o suporte ao PCIe 4.0, garantindo que a nossa placa de vídeo trabalhe com velocidade máxima. É um dos processadores mais famosinhos, como vocês podem ver aqui na Amazon, ele tem mais de 7.000 avaliações. Sem falar que várias vezes eu vejo a galera recomendando ele em outros vídeos aqui no YouTube. E não é pra menos, galera, ele é um monstrinho muito bom pro preço que ele custa. E pra segurar o nosso processador, eu vou dar duas opções de placa-mãe, uma mais de entrada e outra mediana. Bem, primeiramente temos a A520 MKV2 da Gigabyte. Ela é uma placa-mãe bem honesta, como vocês podem ver, ela ainda tem entrada VGA, 4 USBs 3.0, uma entrada de rede, HDMI, lógico, e duas portas USB 2.0, além de entrada para fone, microfone. Isso daí a gente já vê em tudo que é tipo de placa-mãe. Ela é uma placa-mãe de entrada bem honesta. Sinceramente, eu considero que essa placa-mãe elevou o nível das placas quando ela saiu. Ela oferece o essencial para o nosso Ryzen 5 5600. Socket AM4, que é o formato do nosso processador, slots de memória RAM de até 3200 MHz, o que é extremamente necessário para processadores Ryzen. Os Ryzen pedem muita memória RAM e memória RAM rápida. E outra paradinha que eu acho muito da hora é o slot NVMe que ela possui. Isso meio que já desprende a gente de utilizar HD ou aqueles SSD SATA, que é quadradinho, tá ligado? E a capacidade máxima de memória RAM que ela suporta é 64 GB, o que é mais do que o suficiente pra gente que só vai jogar no Full HD. A 520 MKV2 é a escolha certa pra quem não tem muita grana pra investir numa placa-mãe melhor. Ela tem tudo o que precisamos pra ligar as peças e jogar no Full HD. Agora, se você tem um pouquinho mais de folga no orçamento e tá pensando em realizar futuros upgrades, a opção mediana que eu recomendo pra você é a B550M da Gigabyte. Primeiro porque a diferença de preço entre as duas placas-mãe é de menos de R$200. Pelo preço que essa placa-mãe custa, você vai estar levando um produto muito mais robusto e com uma capacidade de upgrade bem melhor que a 520. Ela vai possuir VRMs mais robustos, PCIe 4.0, que é importante para nossa placa de vídeo, sem falar que o tamanho máximo de memória RAM que ela suporta é o dobro da 520. Então assim, se você tiver condições de investir nessa placa-mãe, é um negócio muito mais da hora. Ela é muito boa, olha as avaliações dela, só avaliação positiva. A da 520 também é a mesma coisa, olha as avaliações dela. Atende super bem, tá ligado? Independente da escolha que você fizer, você vai estar levando um produto da hora, mas se puder investir um pouquinho mais, vai de B550 que no futuro você vai me agradecer. E antes da gente prosseguir com o setup, se você tá gostando desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Isso me ajuda pra caramba e não sai R$1 do seu bolso. Então, por favor, se possível, me ajude aí. Seguindo com o nosso setup, temos a nossa placa de vídeo. Chegou a hora da gente falar da brava. Para o nosso setup, como vocês podem ver, eu escolhi a RX 7600. Esquece 4050 e até mesmo a geração passada da AMD. Essa placa é a rainha do Full HD. Bem, a RX 7600 ela é construída no modelo RDNA 3. Isso é crucial porque representa um salto geracional e beneficia o nosso PC Gamer custo-benefício. Ela vai entregar uma performance 20% superior que a RX 6600, que era a placa da colocação dela na geração passada. Além disso, ela vai conseguir manter a mesma eficiência energética da 6600, ao mesmo tempo que consegue atingir clocks mais altos e núcleos otimizados para os jogos atuais. Por ser da nova geração, a RX 7600 traz aceleradores de Ray Tracing da segunda geração. Além disso tudo, ela possui 8 GB de VRAM GDDR6, que vai garantir que a gente consiga rodar a textura dos nossos jogos sem nenhum gargalo, que é uma coisa que sinceramente é cada vez mais necessária com esses AAAs mais avançados. Vai por mim, com esse combo que a gente tá montando de Ryzen 5 5600 mais RX 7600, a gente não tá montando um PC pra jogar hoje, a gente tá montando um PC com fôlego pros próximos anos no Full HD. E presta atenção, se o Ryzen 5 é o coração do nosso PC, a memória RAM é o sangue. Para isso eu escolhi um kit de memórias HyperX Fury, 2 módulos de memória de 8 GB DDR4 na velocidade de 3200 MHz. Cara, Dual Channel é uma coisa essencial para quem usa Ryzen. E para você que não sabe o que é Dual Channel, pensa no seguinte, a gente tem uma estrada e essa estrada ela é de via única, ou seja, ela só passa para frente, sabe? Vocês não concordam que a movimentação dessa estrada seria melhor se ela tivesse duas
duas vias, pode ser 2 vias indo, 2 vias voltando. O que importa é que os carros conseguiriam passar com mais folga. O exemplo ficou meio estranho, mas basicamente seria o seguinte: os carros são os dados que a gente consome no nosso computador, e tendo 2 módulos de memória RAM, a gente consegue comunicar melhor esses dados para o processador, e o processador processa os dados, dobrando a velocidade de comunicação. Eu escolhi 3200 MHz porque, como eu já falei, a arquitetura Zen da AMD, usada pelo nosso Ryzen 5 5600, ama a memória rápida, ou seja, a frequência de 3200 MHz é o ideal para o nosso setup. Além disso, ela também possui um número considerável de avaliações, e 74% delas são positivas, sendo uma excelente escolha para o nosso setup. Resumindo tudo, 16 GB de memória RAM em Dual Channel vai destravar todo o potencial do Ryzen 5 5600 e te garantir um ganho significativo de FPS mínimo nos seus jogos. É o detalhe que transforma um PC bom em um PC excelente, garantindo que o seu processador não fique parado esperando os dados da memória chegarem nele. É sério, galera, não cometa o erro de usar apenas um pente. E também não compre apenas um pente de 8 GB ou faz Dual Channel de 4 GB. Hoje em dia os jogos pedem bem mais que 8 GB de RAM, principalmente os mais pesados, então sinceramente 16 GB é a quantidade padrão hoje em dia. Confesso que no próximo item eu peguei um pouquinho pesado, mas foi por uma boa causa. Para o SSD eu escolhi o NVMe da Kingston NV3 500 GB. Para muitos 500 GB vai ser muito pouco, mas nesse caso eu preferi pegar uma memória boa ao invés de pegar uma memória com armazenamento maior, mas nesse caso eu preferi pegar essa memória porque eu utilizo ela, e nada mais justo do que recomendar uma coisa que eu utilizei para vocês. A diferença é que eu peguei o modelo de 1TB, e como o setup é de 4400, eu preferi manter o de 500 GB mesmo. Mas se vocês quiserem pegar o modelo de 1TB, eu vou estar deixando na descrição. Como vocês podem ver, ele é um SSD do tipo NVMe M2, né? E se conecta diretamente com o PC utilizando o PCIe 4.0. Isso torna muito mais rápido que os SSD SATA. De leitura, ele consegue alcançar 5.000 MB por segundo, e a escrita dele fica em torno dos 3.000 MB, o que também é muito bom. O que isso significa na prática? Bem, o Windows mais rápido, o sistema operacional vai carregar em segundos, adeus telas de carregamento, em jogos modernos como Fortnite ou Valorant, do que a maioria dos seus amigos. Sem falar que, se você optar pela B550M, que possui o suporte ao PCIe 4.0, você vai conseguir utilizar a velocidade total dessa memória. Sério, galera, o SSD é uma peça crucial no setup. O SSD é a peça que melhora a experiência no uso diário do PC. Pensa assim, 500 GB é o suficiente para baixar 4 a 5 jogos. No futuro, se você quiser, você pode adicionar um HD de 1TB, ou até você pode comprar outro SSD, um SSD maior, para guardar arquivos e jogos menos prioritários, mantendo o sistema super rápido do NVMe. Sério, não vale a pena economizar com velocidade. Isso é praticamente o melhor investimento desse setup. Indo para a fonte, que é a peça mais importante para a segurança e a longevidade do nosso PC, a escolha que eu fiz foi a MSI Mag A650BN, uma fonte de 650 watts, 80 Plus bronze com PFC ativo. A linha Mag da MSI é conhecida por trazer uma excelente combinação de preço e qualidade. A potência dela de 650 watts vai ser mais do que suficiente para a gente conseguir rodar o nosso processador e a nossa placa de vídeo. O consumo máximo vai ficar na casa dos 400 a 450 watts, garantindo que o nosso PC funcione com uma folga considerável. Sem falar na certificação 80 Plus bronze. Essa certificação não é apenas um selo qualquer, é uma garantia de que a nossa fonte vai entregar pelo menos 85% da eficiência que ela promete na caixa. E esses outros 15%, o que acontece? Eles são desperdiçados no calor. Isso é normal. Como eu já falei, ela possui o PFC ativo, que significa Power Factor Correction. O inglês tá afiado. Isso basicamente vai fazer com que ele corrija a energia que ele tá recebendo, utilizando ela de uma forma muito mais eficiente e, o mais importante, entrega uma energia limpa e sustentável para os nossos componentes. E uma coisa que eu considero a maior vantagem dessa fonte é o seu conjunto de proteções de circuito. A MSI garante a inclusão dos 5 principais mecanismos de proteção para o seu hardware: proteção contra sobrecarga, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobretensão, proteção contra curto-circuito e proteção contra subtensão. A MSI Mag A650BN não é apenas uma peça funcional, é um investimento em paz de espírito para o seu PC. É uma excelente fonte, vai por mim. Para o gabinete, eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de escolher um modelo, porque se você procurar gabinete aqui na Amazon, você encontra um monte de opção legal. É sério, eu passei, eu acho que uns 20 minutos olhando cada gabinete, tentando encontrar um modelo legal. Inclusive esse aqui, o da Pichau, é bem bonitão também. Mas pro nosso PC eu escolhi o gabinete gamer
gamer da Mansell Greenmore, que possui lateral de vidro, tem 2 fãs aqui na frente para dar uma refrigerada legal e é preto. Essa é a parte mais importante. O legal da frente desse gabinete é isso aqui, esse design em mesh. Isso permite uma excelente entrada de ar frio, que é fundamental para a refrigeração do nosso computador. Com o Ryzen 5 e a RX 7600 trabalhando pesado, ter um bom fluxo de ar é importante para que a temperatura fique baixa. Sem falar que ele tem um visual bonito, vamos combinar. Eu achei ele muito estiloso. Fechando tudo, nosso PC ficou na faixa dos 4.399,80. Isso utilizando a B550MK como placa-mãe. É uma configuração que vai fazer você rodar tudo no Full HD. Algumas coisas no 2K, no 4K dá pra encostar ainda, mas só em alguns jogos, sabe? Os mais pesados você deixa no Full HD mesmo, que vai estar rodando de boa. Eu vou estar deixando o link de todas as peças na descrição. Mais uma vez, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso, galera. Obrigado pela atenção e até mais.